possa ministrar sobre cada um de nós. Usa teu filho com muita graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. O pastor já me apresentou, eu me chamo Eduardo. E ele me deu esse privilégio de estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra. E eu fiquei muito feliz quando ele me mandou um áudio, fiquei muito, muito contente, ao mesmo tempo muito nervoso. Fiquei com muito temor. Amém? E antes de eu começar, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu na minha vida nesses últimos dias, antes de eu trazer essa palavra. Amém? Eu creio que nós já passamos dessa pandemia, amém? Eu creio que já ficou para trás, eu creio que muitas coisas ainda estão a se resolver, ainda estão a se concretizar, muitos estudos, mas eu creio em nome de Jesus que já ficou para trás, amém? E eu começo a imaginar, se você for olhar bem na Bíblia, na palavra de Deus, nós começamos a ver que depois de toda tempestade há uma mudança. Depois de algo grandioso que ocorre tanto no natural quanto no espiritual, há uma mudança. Amém? E eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Quando o profeta do Senhor não quis obedecer a ele, eu sei que vocês vão descobrir logo logo quem é. Que ele pegou um barco e ele queria fugir da presença do Senhor, porque ele não queria ir para aquele lugar. E se instalou o quê? Uma tempestade. Mas ao mesmo tempo também, em um outro barco, existia um homem deitado a descansar. E também acontecia uma tempestade. Aconteceu que esse primeiro homem, ele tomou uma decisão errada. Ele fugiu daquilo que o Senhor tinha escrito sobre a vida dele. E ele pagou por isso. Ele falou: não, a culpa da tempestade é minha. Sou eu o culpado de tudo que está acontecendo. Podem me lançar ao mar, que a tempestade vai cessar. Então ele pagou o preço pelo erro que ele cometeu. E nesse mesmo barco, quando todos estavam desesperados, este outro homem, nesse outro barco, todos desesperados lá em cima e ele deitado calmo lá embaixo. Porque ele entendia o que estava acontecendo. Ele sabia que a obra era maior do que a tempestade. Ele entendia que aquilo era só passageiro, que aquilo ia trazer uma maturidade, seja espiritual ou física. E lá em cima, todos desesperados. E ele sobe e mais uma vez dá um sermão lindo, porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele fala: por que vocês estão aflitos? Por que vocês estão com a fé tão pequena? Olhem para mim. Ele vai lá e acalma a tempestade. Então assim, eu creio que essa pandemia ela já passou, mas ela trouxe uma mudança. Agora somos nós que decidimos se essa mudança ela vem com obediência ou com desobediência. Amém? E logo que se instalou essa pandemia, eu fiquei literalmente desesperado. Porque uma célula que estava crescendo, que estava em expansão, algo que eu já via mais à frente, que meus olhos já enchiam de lágrimas, de imaginar em algo grande lá na frente. E eu vejo aquilo cessando. Eu vejo aquilo parando. E eu olho para a igreja, uma igreja em crescimento, algo lindo, onde nós já estávamos pensando em algo maior. E de repente, eu vejo tudo cessando. E eu comecei a ficar sem entender. Eu comecei a criar dúvidas dentro de mim. E assim como o pastor falou no início, que eu sou uma bênção, irmãos, eu sou mesmo. Porque no início da minha conversão, eu era um cara muito religioso. Eu não acreditava em muitas coisas. E todas as vezes eu trazia dúvidas ao pastor. E não eram dúvidas pequenas. Eram dúvidas cabeludas. Algo assim, inusitado. Porque eu queria entender tudo. Porque eu queria saber como acontecia tudo. E o pastor até falou uma vez: meu filho, eu acho que você era tinha um parafuso solto. Porque você me procurava de vez em quando com uma pergunta diferente. Irmãos, e nesse tempo eu comecei a gerar uma luta dentro de mim.
algo entre mim e o meu espírito. E eu comecei a não concordar com algumas coisas. Sabe, eu comecei a ser como aquele homem que lutava contra a tempestade. E eu comecei a ouvir muitas vozes. Eu sei que não foi só eu sei que muitas pessoas ouviram. Nesse tempo a mídia ela enlouqueceu. A mídia ela começou a jogar sobre nós muito lixo ao mesmo tempo, muito engano, às vezes uma verdade que nós nem acreditávamos por conta do engano que era lançado. E nós víamos ali nação se levantando contra nação, uma nação culpando a outra. Nós víamos ali pessoas se rebelando, nós víamos ali o comércio se definhando, nós víamos ali também pastores se levantando contra pastores. Uns falavam fecha, os outros falavam abre, uns falavam que nós éramos fracos, outros falavam que nós éramos fortes. E eu comecei a criar uma luta dentro de mim. E algo que eu tenho comigo, que eu acho que é uma qualidade sim, que todos nós deveríamos ter, é o seguinte: não tenha vergonha de conversar com o seu líder. Não tenha vergonha de conversar com o seu pastor. Ah, mas o pastor é o pastor da igreja, eu não posso discordar dele. Não. Existem momentos na sua vida onde vocês têm pensamentos diferentes. Vocês podem estar errados? Sim. E quando nós temos dúvidas, nós temos que procurar alguém que está acima de nós, não somente no espiritual, mas em sabedoria e discernimento. E eu vim conversar com o pastor, eu falei: pastor, eu estou achando isso muito, não sei pastor, não estou conseguindo entender, por que a igreja tem que fechar? E o pastor, não com toda a calma, porque o pastor veio, mas o pastor foi lá e me trouxe à luz da palavra, falou: meu filho, é assim, é assim. Eu falei: ah, pastor, realmente. Então, querido, eu quero que você entenda algo. Depois de uma tempestade, há uma mudança. Depois de algo grandioso, tem que haver um romper, seja no físico ou no espiritual. E eu vi a mão de Deus na minha vida nesse tempo, em todas as áreas. Eu via que muitas empresas estavam fechando, eu via que muitos casamentos estavam sendo destruídos. E eu comecei a me perguntar, e eu comecei a entender algumas coisas. Queridos, eu vejo que o mundo ele estava caminhando para um caos total. Eu creio que nós chegaríamos a uma pandemia antes mesmo dessa ter acontecido, porque nós não tínhamos mais tempo para nada. O nosso trabalho tomava conta da nossa vida, às vezes até os nossos afazeres religiosos. E aqueles que não tinham uma crença, eles viviam, eu creio que já separados, apenas morando junto. Eu sei que muitos filhos já não conheciam mais os seus pais, e muitos pais já não viam mais o crescimento dos filhos, porque o tempo tinha se diminuído com o serviço. E eu creio que tudo isso que aconteceu, eu creio que essa explosão depois dessa pandemia, só veio mostrar o que realmente já estava acontecendo. Eu creio que muitas pessoas já se abraçavam ali com falsidade talvez. Eu creio que aquele abraço talvez não era mais real. Eu creio que muitas pessoas que andavam ao seu lado, talvez não queriam estar ali. Mas quando a pandemia chegou, que as pessoas não puderam se abraçar, não puderam estar próximo, as pessoas se maldiziam. Eu creio que muitas coisas já estavam acontecendo, e nós não tínhamos enxergado. E quando o Thiago começou a ministrar o louvor, eu falei: Deus, é uma confirmação tua, porque o louvor que ele cantou, já era um versículo que eu tinha escrito na palavra que eu ia trazer hoje. Eu sei, irmãos, que o que aconteceu foi horrível. Eu sei que foi uma perda imensurável. Eu sei que muitos perderam entes queridos, amigos. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus ele tem um propósito maior, um propósito que vai além. E queridos, mesmo assim o meu espírito, ele gritava por Deus, e eu não entendia. Eu não estava mais fazendo a célula, eu não estava mais participando dos cultos, eu não estava mais nas programações da igreja, como todos vocês, mas algo dentro de mim gritava. E sabe o que eu pensava? Eu pensava que era saudade da igreja, eu pensava que era saudade de estar em comunhão com os irmãos, eu pensava que era saudade disso que está acontecendo agora, de um culto na presença de Deus, de cultuar ao Senhor. E aquilo guerreava dentro de mim e eu não conseguia entender.
eu imaginava, irmãos, que a igreja ia desmoronar. Eu comecei a colocar na minha cabeça que o que estava acontecendo ia enfraquecer o povo de Deus. Porque, meu Deus, como agora vão ficar os recém-convertidos, sem o auxílio, sem uma palavra ali toda quarta, todo domingo, e eu comecei a ficar meio receoso com o que estava acontecendo. Como as pessoas vão ouvir a Deus, como as pessoas vão chegar-se a Deus. E de repente eu consegui entender, eu consegui contemplar o que o Senhor estava preparando para nós. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. O título dessa mensagem, eu coloquei: filhos íntimos e não servos distantes. Amém? E quando eu imaginava que tudo estava se definhando, se acabando, eu vi que era o contrário. Eu vi que Deus, Ele estava nos trazendo novamente para o que é primícia. Ele estava nos trazendo novamente para o jardim, para o início, para aquilo que realmente é importante. E Deus começou a falar comigo: filho, por que você busca tanto aquilo que é físico? Por que você busca tanto aquilo que você acha que você está perdendo? Deixa eu te dizer algo. Eu não respeito o distanciamento. Deus falou para mim: ei, eu não estou distante de vocês. A minha mão não está encolhida. Eu posso te abraçar. Eu posso falar contigo sem máscara. Eu posso sentar do teu lado, tocar no teu rosto, te beijar. Porque eu não respeito o distanciamento. Eu sou maior do que a tempestade. Eu sou maior do que aquilo que pode acontecer em cima dessa terra. Eu sou o Deus. E eu comecei a ter um discernimento. E eu entendi que aquela tempestade, ela não era para enfraquecer e nem para derrotar a igreja, mas era para nos trazer novamente ao início, aonde o nosso secreto se torna mais importante do que o nosso natural, aonde o nosso secreto se torna mais importante do que qualquer outra prática. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu vivia podia se tornar melhor, podia se tornar mais forte, podia se tornar mais íntimo. Eu entendi que às vezes eu não conseguia romper em Deus, porque eu realmente não estava alinhado a Deus. Aleluia! E eu compreendi o plano de Deus para a minha vida, para a nossa vida, após a tempestade, que não é se desfinhar, não é diminuir, não é desistir, que era o que estava acontecendo muito. O espírito de desistência estava sobre toda a face da terra. Pessoas desistindo de empresas, pessoas desistindo de casamentos, pessoas desistindo de planos, de viagens, sabe? E tudo parou. E eu entendi o quanto eu era pequeno perto de Deus. Porque o homem, irmãos, ele tenta ser muito. O homem, ele quer avançar na ciência. O homem quer romper a base da terra, quer chegar na lua, quer achar um lugar onde tenha água, quer sair da terra, quer tantas coisas. E eu entendi que apenas um vírus e o mundo para. Entende? Então o que nós vamos a entender, que Deus, ele quer nos trazer para um novo alinhamento. Antes da pandemia, eu ouvia muitos profetas falarem sobre um grande avivamento que estava vindo sobre a face da terra. E eu começava a imaginar que um avivamento era a igreja lotada, eram pessoas gritando, clamando. Mas depois do que aconteceu, eu entendi que o avivamento eram os secretos lotados. Eram pessoas clamando e gritando por mais de Deus, pela presença de Deus, pela face de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 10. Se tiver como colocar no telão. Aleluia. Lucas 10, verso 38.
Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe Jesus, o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém, querida? Eu quero que você entenda algo. Quão bom e suave é que os irmãos estejam em comunhão. Irmãos, o mais precioso é que a igreja esteja unida. Quão bom é que nós estamos aqui adorando a Deus. Quão bom é servir ao Senhor. Quão bom é estar à mesa com Deus. Quão bom é você cuidar de pessoas, amar pessoas, discipular pessoas. Amém? Instruir pessoas. Mas às vezes, queridos, nós deixamos os afazeres. Eu não estou dizendo só do âmbito espiritual ou religioso, não, mas de modo geral. Às vezes nós estamos tão ali firmados no fazer, no servir, que nós esquecemos do nosso secreto, que nós esquecemos daquele que tem que ser adorado. Glória a Deus. Às vezes nós estamos ali tão focados em servir, tão focados no serviço, tão focados na obra, e nós acabamos esquecendo do dono da obra. Deus, amados, Ele quer nos tirar do papel de servos distantes, para nos realinhar ao de filhos íntimos. Querido, o filho não é simplesmente aquele que fica aos pés de Jesus, olhando para Ele e o adorando e o contemplando. Não, ele também serve, mas Jesus é o início, Jesus é a prioridade dele, entende? Jesus é o que Ele mais ama nessa vida. Queridos, quando você começa a servir, quando você começa a estar no serviço, esquecer do dono da obra, começa a ficar desgastante, começa a ficar pesado para você. A célula não é mais a mesma coisa. Meu Deus, já chegou quinta-feira. Às vezes o pastor já pregou sobre isso. Às vezes fica muito pesado o serviço. Assim como aquela mulher reclamou: Jesus, eu estou aqui a fazer as coisas, e a minha irmã está aí aos teus pés. Você não liga para isso? Como se o serviço fosse mais importante, como se a obra fosse mais importante que o dono da obra. Queridos, eu quero que você entenda algo. Deus te chamou para fazer a obra, mas quem faz a obra é Ele. Deus te chamou para libertar cativos, sim, mas quem liberta é Ele. Deus te chamou, queridos, para você desatar correntes, quebrar cadeias, restaurar casamentos, tirar filhos das drogas, mas quem faz é Ele. E você tem que entender isso, amado, senão você tenta romper e nunca rompe. Aleluia. Amados, um avivamento, ele só vai acontecer se houver um despertar dentro de nós. Porque o mundo, ele não quer o avivamento. O mundo, ele quer a regressão do avivamento. O mundo, ele quer destruir o papel da família sobre a terra. O mundo, ele quer ludibriar o verdadeiro pensamento do que é verdade. O mundo, ele não quer que exista pai, mãe e filho, não. Ele quer destruir tudo aquilo. Porque ele entende. Porque o inimigo, ele é muito astuto. Ele sabe que o nosso íntimo, a nossa raiz, o nosso alicerce é o que sustenta tudo aquilo que crescer logo após. Então, se você buscar um crescimento em serviço, sem o rei, sem o dono do serviço, você pode até chegar a algum lugar, mas você jamais vai romper. Você jamais vai chegar no 100% do que Deus preparou para a tua vida. Irmãos, eu sei que eu ia entender isso um dia. Eu sei que eu ia chegar, eu sei que eu ia romper, eu sei que Deus ia me ajudar. Mas, irmãos, com tudo que tem acontecido nesses últimos dias, a sabedoria, o entendimento, o crescimento espiritual, ele tem chegado ao povo de Deus. Aos que escolhem perseverar em meio à tempestade,
aqueles que escolhem a obediência ao invés da desobediência. Aleluia. Nós precisamos, querido, dar mais valor ao secreto. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. Não apenas lendo palavra ou orando, mas conversando realmente com o Pai. Sabe o que eu aprendi nesses dias? Querido, eu orava uma oração intercessória. Eu orava pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu orava e clamava pela vida deles. Eu orava, amados, sobre levando as minhas petições, assim como a palavra diz. Leve as petições ao Senhor. Eu falava: Deus, eu quero crescer em Ti. Pai, eu quero ser um homem bem sucedido. Eu quero ter uma família linda, Deus. Eu quero ter mais filhos. Eu orava agradecendo ao Senhor: papai, obrigado pela minha vida, pelo meu soprar. Mas, queridos, eu não sentava junto dele para conversar. E eu comecei a imaginar que com meus amigos era diferente. Eu chegava até eles, eu não levava petições. Eu não chegava até eles para conversar sobre alguém, não. Eu conversava, eu tinha uma intimidade com ele. Eu falava: ei, como é que foi o teu dia? Cara, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso. Eu estou vivendo isso, eu estou nessa situação. Mas quando eu chegava até o Senhor, eu orava totalmente diferente. Então nós temos que mudar algumas coisas dentro de nós, querido. Se você já ia a Deus com intimidade, amém, busque mais. Mas se você estava como eu, você tem que dar mais valor ao seu secreto. Você tem que servir como você servia ou até mais. Mas você tem que dar mais valor ao teu secreto. Sabe, queridos, não é você chegar cansado e orar até o Senhor: Senhor, obrigado. E você até às vezes acorda dizendo amém, porque dormiu no meio da oração. Eu estou falando sobre um tempo de qualidade. Sabe quando você vai para a casa de um amigo participar de um churrasco? Que você vai 7 horas da noite e o teu plano é de chegar em casa às 9. Agora me diga, que horas você chega? Antes de meia-noite não é, querido. Ou é só eu? Então quando você chegar aos pés do Pai, aos pés do dono da obra, aos pés do Senhor Jesus, você tem que chegar para você criar uma intimidade com Ele. Queridos, eu quero que você entenda algo. A intimidade, ela é algo mútuo. Se uma pessoa se casa e só existe o desejo de intimidade de um lado, aquele casamento nunca vai ser bem sucedido. Nunca aquelas duas pessoas realmente vão se conhecer, vão se respeitar, vão se amar mutuamente, nunca. Porque só existe o desejo de um lado. Queridos, o desejo de Jesus é nos levar novamente ao coração do Pai. O desejo de Jesus é nos realinhar novamente, trazer-nos direto ao paraíso novamente, onde nós iremos ter uma conversa franca, frente a frente com Deus. Você me entende? Queridos, o seu devocional diário, ele não pode ser algo repetitivo, ele não pode ser algo cansativo, algo que você vê como uma programação. Deus, Ele quer mais do seu povo. E eu vi que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda batalha, toda guerra, depois o povo clamava, chorava aos pés do Senhor. E eu creio que nós estamos nesse tempo sim. Nós vamos crescer, sabe por quê? Porque nós vamos se tornar filhos íntimos, porque nós vamos entender que quem faz a obra é Deus, que quem faz a obra é o Pai, que quem realiza é Ele. Nós apenas ajudamos, nós apenas estamos ali como ferramentas na mão dEle. Então nessa noite, amados, eu quero que você entenda isso, e eu quero que você abra os seus olhos para esse lado, tão somente para esse ponto, porque às vezes, querido, eu não digo só religioso, mas em todas as áreas, às vezes você deixa o amor por último, amém? Às vezes, você tem um casamento, onde você mostra algo, querido, onde você presenteia, onde você trata bem, mas quem sabe realmente da verdade, é o seu cônjuge. Sabe, existe um relacionamento onde você pode servir o seu amado, onde você pode presentear o seu amado, onde você pode galantear, falar palavras bonitas ao seu amado. Mas se você não estiver uma intimidade verdadeira com Ele,
o seu cônjuge, a pessoa vai saber. Irmãos, Deus sabe de tudo, amado. Não adianta nós querermos ser algo que nós não somos, porque eu te digo com certeza, quando chegar lá em cima, irmão, Deus ele não vai olhar só para as suas obras, Deus ele vai olhar para a intenção do teu coração. Queridos, nós entendemos que o amor é o próprio Deus, nós entendemos que Deus é amor. Então como nós podemos dizer que nós trabalhamos para o Senhor amando pessoas se nós não amarmos primeiro a Ele? Se nós não darmos o devido valor que Ele merece, se nós não darmos a devida atenção que Ele merece. E queridos, não é falta de tempo, entende? Porque a pandemia nos mostrou isso, que se nós quisermos, nós temos tempo sim. Nós temos tempo sim de sobra. Mas o problema sabe qual é? Nós não queremos. Sabe por quê? Porque existe algo dentro de nós que nos leva a não correr para cima de Jesus. E era isso que estava acontecendo. Algo gritava dentro de mim por mais de Deus, e eu pensava que era outra coisa. Algo gritava dentro de mim por mais intimidade, para crescer espiritualmente, para crescer sabiamente, para entender coisas que vão além, mas eu queria retroceder. E amados, não é fácil. Não é fácil porque muitos pararam no meio do caminho. Muitos desistiram. Queridos, todos nós temos lutas. Todos nós temos batalhas que são só nossas. Amém? Às vezes você vê uma pessoa que é fumante e você fala: cara, por que você não para de fumar? É tão fácil. Quando eu sinto o cheiro do cigarro, me dá ânsia de vômito. Mas querido, aquela é a batalha dele, não é a sua. Então você não entende o tamanho que é ela na vida dele. E eu comecei a ver que algumas áreas da minha vida eu não conseguia romper 100%. Sabe por quê, queridos? Porque eu estava buscando a fonte da cura aonde não existia. Eu quero que vocês me entendam. Eu estava buscando a fonte da cura, digamos assim, no serviço. Sabe, quando eu me sentia fraco, eu ia para a igreja. Quando eu sentia que eu precisava de mais de Deus, eu ia para o meu quarto orar. Eu ia pedir ao Senhor mais fogo. Quando eu sentia que eu não estava aonde eu deveria já estar, eu começava a pregar com mais fervor nas células. Eu começava a falar mais de Deus para pessoas. E eu pensava que aquilo que eu estava fazendo ia destruir aquela muralha que tinha na minha vida. Entende? Eu quero que vocês entendam isso. Quando na verdade aquele que tinha a cura estava do meu lado, e eu não conseguia entender. E quando eu entendi que só de estar em um íntimo com Deus, só de estar ali pertinho do Senhor, tudo ia se consertar, parece que algo rompeu na minha mente. Sabe quando você está orando por uma pessoa e você não sabe mais o que fazer, e você vai para os pés do Senhor e tudo acontece? Sabe quando você está orando por algo e você não sabe mais o que fazer, e você se derrama nos pés do Senhor e acontece? É dessa maneira que é a nossa vida, amado. Tudo vem, tudo vai e tudo chegará aos pés do Senhor. Eu não quero que você me entenda mal. Eu não quero que você entenda aqui que o serviço não tem valor. Eu não quero que você entenda que a comunhão não tem valor. Não, eu não quero que você entenda isso, porque a própria palavra afirma que é maravilhoso que nós estejamos em comunhão. O próprio Davi, ele salta de alegria: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas eu quero que você entenda e tenha convicção de que o teu íntimo, o teu secreto, ele tem que estar além de tudo. Ele tem que ter a devida atenção, porque é o teu secreto que vai te erguer em meio à tempestade. Aleluia. Amados, quando todo mundo parou e todos tiveram que se afastar, Ele nos mostrou que é o secreto que sustenta não só a igreja, mas toda a nossa vida. Amém, amados? Eu quero ler algo com vocês. Essa última passagem que se encontra em Salmos.
o livro de Salmos, Salmo 63. Aleluia. Amados, Davi, ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava passando por uma tempestade, quando ele achava que tudo estava desmoronando, porque Deus já tinha mandado ungir a ele já sabia que um dia ele se tornaria rei. Ele foi lá, derrotou o gigante, então tudo estava acontecendo, e de repente Saul começa a persegui-lo e ele tem que fugir. Então ele escreveu esse salmo após uma tempestade. E eu quero que você preste bastante atenção, amém? Verso 1 diz o seguinte: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco de dia e de noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo Teu refrigério, da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que contemplei no santuário, para me embeber de Teu poder e de Tua glória, porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira, sim, por toda a minha vida eu Te bendirei, e erguerei meus braços invocando ao Teu nome. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios Te louvará a minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigílias, lembrarei-me de Ti, e me deitarei sobre a Tua bondade. Porque tem sido meu socorro, e à sombra das Tuas asas, canto louvores de alegria. Minha alma a Ti se une, e Tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados a profundezas da terra. A espada os ferirá, e se tornarão pasto para os chacais. Ó rei, porém se alegrará em Deus. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia as bocas dos mentirosos serão caladas. Amados, quando eu li esse salmo, eu fiquei, meu Deus, o quanto era maravilhosa a intimidade de Davi com o Senhor. Amados, Davi era só um pastor de ovelhas, Davi era só um jovem, mas ele tinha algo dentro dele, que ele não podia viver sem a presença do Pai. Ele entendia que sobre tudo, sobre a tempestade, sobre a perseguição de Saul, sobre a vida dele, ele entendia que Deus era o refúgio dele, e ele mesmo fala que a alma dele se torna um só com o Senhor, o espírito dele se une ao Espírito de Deus. Ele entendeu, amados, que não interessa o que acontece fora, mas interessa o que acontece dentro, interessa o que acontece no íntimo dele, no coração, no secreto, naquilo que ninguém mais vê. Aleluia. E quando eu comecei a ler esses salmos, foi mais uma confirmação no meu coração, de que tudo que está acontecendo hoje, vai nos levar a uma intimidade, vai nos levar realmente a uma grande transformação em Deus, aonde pessoas não vão nos ver tão somente como crentes, não vão nos ver tão somente como servos de Deus, mas como filhos. Eu creio, amados, que os nossos afazeres, aquilo que nós vamos fazer cotidianamente, seja no trabalho, seja em casa, vai demonstrar a intimidade que nós temos com o Senhor. Amados, pessoas chegam até nós todos os dias, e eu quero que você entenda algo: o mundo ele não vai mudar depois da pandemia, ele vai continuar do mesmo jeito, a economia vai se reerguer, as nações vão conseguir se reconstruir, e vai continuar da mesma maneira. Agora eu pergunto a você, o povo de Deus vai continuar da mesma maneira? Será que nós não aprendemos algo com tudo isso?
Será que nós não entendemos que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima e que nós temos sim que estar em um patamar além do que aquele que nós estávamos? Queridos, a nossa boca, ela não tem que bendizer ao nome de Deus somente nos cultos, mas as nossas ações no nosso dia a dia, ela tem que estabelecer o nome de Deus nessa terra. Sabe, quando alguém chegar até você e fazer uma piada indiscreta, uma piada imoral, você não vai começar a sorrir não, querido. Você vai mostrar o caráter de Cristo. Você vai mostrar aquilo que você é no seu secreto. Quando alguém chegar até você, amados, isso acontece muito comigo. Eu trabalho com pessoas e acontece muito, às vezes eu vou entregar o carro de um cliente, eu estou passando na rua, e ele olha para uma moça e começa a falar, entende? Palavras indecentes. E às vezes até a gente passa por, tipo assim, você está numa situação em que ou você mostra quem você é em Deus, ou você é envergonhado, amado. Porque muitas das vezes, eu falava, querido, eu não compactuo com isso. Eu sou casado. Uma vez um homem perguntou para mim, mas o que você tem que sua esposa não sabe? Eu falei, nada. Ele falou para mim, eu não acredito. Entende? Então as nossas ações, não tão somente a nossa palavra, não tão somente o nosso serviço, mas a nossa vida, ela tem que trazer o caráter de Cristo até a terra. Eu falei, eu não escondo nada para minha esposa. Eu não escondo nada, eu não tenho nem nada a mais além do meu casamento, porque eu sou servo de Jesus. Entende? Então, não tão somente em serviço, amado, mas no seu dia a dia. Eu creio que na juventude isso é mais difícil, porque as influências, amados, são muito fortes. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma grande verdade. Às vezes o jovem está aqui pulando, cheio de Deus, mas quando ele está em uma roda de amigos, ele tem vergonha de mostrar quem ele é em Deus, com medo de sofrer represália, e vai sofrer sim, querido. Mas você tem que trazer o caráter de Cristo para onde você estiver. Você não é um crente de igreja, você é um crente de vida. Você me entende? E quando eu preparei essa palavra, foi com muito temor, porque é algo muito sério para as nossas vidas. Aleluia. E assim eu quero trazer essa palavra para cada um de vocês, que vocês não deixem que ela se perca. Se você já tem um secreto, glória a Deus. Tente melhorar mais a Ele. Tente buscar mais a face de Cristo, o dono da obra, porque cada vez mais você vai se aproximar dEle. Agora você, querido, que ainda está meio em dúvida, procure ao pastor, fala, pastor, eu não aceitei o que aconteceu, pastor, meu coração está meio apertado, o que eu faço? Procure ajuda, amado, porque sozinho você não vai conseguir. E outra coisa, que Deus falou no meu coração, que eu já falei, mas eu quero repetir, antes de eu entregar a palavra para o pastor. Amados, quando todos estavam longe, distantes, Deus, Ele nunca esteve longe de você. Queridos, Deus, Ele sempre esteve do seu lado. Então no momento de angústia e de aflição, não olhe para pessoas, vá para o teu secreto, dobre o seu joelho, e se você não tiver palavras, chore, porque as suas lágrimas, elas são palavras. Mas que você entenda hoje, que nós temos que voltar à essência, ter um tempo de qualidade, amado. Não é sentar ali 5 minutos, levar suas petições, você tem que levar sim, mas não é só isso. Não é só levar suas intercessões, você tem que ter um tempo de qualidade com o dono da obra, porque só assim você vai vencer o que você tem que vencer, só assim você vai conseguir ir além da tempestade. Aleluia. Queria chamar o pastor Wagner. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que eu me alegro muito e que uma das coisas que mais me traz alegria é levar a palavra de Deus. Mesmo eu ainda não sendo um pastor, eu não tendo a sabedoria de um pastor, mas eu creio que é Deus que faz, eu creio que é o Senhor Jesus que prepara, e eu creio que quando nós estamos aqui, é Ele quem toma conta. Então eu quero agradecer a Jesus e ao pastor, e falar que eu estou muito feliz, amém? Glória a Deus.